Jornal Regional. Entrevista. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta a abertura de inscrições para os 2 primeiros blocos do edital de fomento Cult SP, programa que fortalece diferentes segmentos da cadeia produtiva, também promovendo o acesso às artes e a criação em diferentes regiões do estado. Somados, os investimentos atingem quase 90 milhões de reais com recursos do PROAC. Quem traz mais detalhes para a gente, conversa ao vivo conosco, é Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Regional. Seja bem-vinda, bom dia. Imagina, Zé Eduardo, o prazer é meu de estar aqui com você mais uma vez, você que sempre nos recebe aqui para poder contar e falar um pouco mais aí para os ouvintes da Pop e dizer para vocês que é um prazer estar aqui falando desse início de lançamento de editais, né? Os editais são uma sequência de lançamentos, a gente está fazendo essa primeira etapa com 2 blocos com recursos do governo do estado de São Paulo, lembrando que o Fomento Cult SP, ele reúne 2 fontes, né, de recurso, uma parte é do governo do estado de São Paulo, outra parte vem da PNAB, que é do governo federal, que todos os municípios vão receber, inclusive o estado de São Paulo, a partir do dia 30 de agosto agora. Então, a gente inicia lançando agora a primeira etapa em 2 blocos, com o recurso do governo do estado de São Paulo. Para o primeiro bloco, a gente, enfim, determinou aí, né, escolheu audiovisual, área de games, área de patrimônio, né? É importante a gente sempre reforçar a importância de valorizar o patrimônio histórico, que é esse patrimônio que a gente tanto remete à nossa história, e a gente precisa sempre lembrar da nossa história. Depois, o segundo bloco, a gente tem aqui a novidade, que é a parte de design de moda. Zé Eduardo, a gente nunca tinha feito edital voltado para a área de moda e para a área de design de produto, então essa novidade que a gente traz, também para a área de festivais, eventos, mostras, então super importante, porque a gente sabe que isso é uma coisa que tem quase todas as cidades do nosso estado. E também, esse ano, Zé Eduardo, a gente teve aí uma escuta muito forte junto aos municípios e entendeu que era importante a gente aqui fracionar a questão do atendimento aos pequenos e médios municípios. Então, a gente fez aqui municípios com menos de 50 mil até 50 mil habitantes, né? Municípios até 30 mil habitantes e municípios com até 15 mil habitantes, para que a gente possa realmente chegar lá na ponta. São 645 municípios, não é fácil, mas esse é um momento que a gente está aqui convocando toda a classe artística, né? Produtores, trabalhadores, empreendedores da cultura, para que a gente possa junto chegar a todas as pessoas. Como a senhora destacou, são 2 blocos distintos nesse momento. Eu queria primeiro destacar esse primeiro bloco, que tem um recurso aproximado de quase 60 milhões de reais disponível para o apoio a 77 projetos nas áreas de audiovisual, games e patrimônio. Que tipo de projeto pode ser incluído nesse edital? Como que é o processo de inscrição também para quem tiver interesse? Olha, para o processo de inscrição é necessário que seja um produtor cultural, alguém que trabalhe na cultura, né, um empreendedor cultural, trabalhador e fazedor da cultura. Ele vai inscrever através do fomento.sp.gov.br. Então, aqui é o momento em que a gente está chamando nossos parceiros do setor para poder inscreverem os seus projetos. Lá eles vão ter que fazer a inscrição observando aquilo que está escrito nos editais, mas de uma forma geral, o portfólio desses profissionais é extremamente importante. Então, o que eles já fizeram, o que eles, enfim, já produziram no nosso estado, lembrando sempre que é importante, que precisa comprovar 2 anos de atividade no estado de São Paulo. Obviamente, eles vão apresentar suas propostas, que sejam propostas relevância cultural, que, enfim, tenham acessibilidade, que promovam a democratização da cultura, que tenham qualidade artística, porque há uma comissão que vai avaliar isso, de especialistas, não são membros da secretaria, não é a secretária que analisa, viu, Zé Eduardo? Eu gosto de reforçar isso, não é a secretária que escolhe, há uma comissão de especialistas que escolhem. Nesse momento, no primeiro bloco, quando a gente fala de audiovisual, é para produções de longa-metragem, são produções que a gente tem aqui pedido, inclusive, para que sejam feitas em coproduções
com produtoras do interior, aqueles que optarem por essa linha e quiserem, enfim, até para a gente promover, o Estado de São Paulo tem promovido as Film Commissions no Estado de São Paulo, tem a Film Commission do Estado de São Paulo agora, para que a gente possa transformar o Estado de São Paulo num grande polo da indústria audiovisual, e para isso é necessário que a gente apresente, né, as nossas paisagens, as nossas diferenças culturais, aquilo que a gente tem de mais peculiar. Então, esse é um edital que está todo dedicado para a questão do audiovisual, observando tudo isso. Para games, quando a gente fala de games, aqui a gente está falando da produção de jogos, né, enfim, e lembrando sempre, a gente aqui não está falando de jogo de bet, tá, Zé Eduardo? É importante a gente reforçar isso, mas jogos, inclusive, que valorizem a nossa cultura. A gente tem visto que isso é possível, é importante. Associado à educação, ainda promove ainda mais conhecimento da nossa cultura, então é muito importante isso. Para a área de patrimônio, nesse primeiro edital, a gente geralmente tem 2 editais de patrimônio. Esse primeiro é para a área de arquitetura, então são projetos para que os escritórios de arquitetura, né, os restauradores, aqueles que trabalham na área possam apresentar propostas para projetos de restauros em patrimônio tombado pelo Estado de São Paulo. O segundo bloco está dividido principalmente, acho que eu quero destacar, isso é muito importante para nós, esses que reforçam os municípios. O dinheiro precisa chegar, Zé Eduardo, o mais longe possível, e quando a gente está fazendo o edital, que tem as 3 linhas, até 50 mil, até 30 mil, até 15 mil, é a oportunidade que a gente tem de chegar nesses lugares. Ainda temos o designer de moda, o designer de produção, festivais. Tudo isso tem mais ou menos a mesma regra. Tem que apresentar viabilidade econômica, né? Tem que apresentar que o projeto é viável, que ele fica de pé, apresentar a relevância artística e cultural dele, apresentar o histórico do projeto, apresentar o seu próprio histórico e, obviamente, lembrando que a gente faz projeto cultural para as pessoas. A gente tem que lembrar que a cultura é para o consumo do público. Então, aqui a convocação, Zé Eduardo, é para os meus parceiros do setor, mas a nossa responsabilidade enquanto setor cultural é sempre olhar para o público. E, secretário, como a senhora destacou, a iniciativa ela visa contemplar tanto municípios de menor porte como municípios de maior porte. Então, por exemplo, o produtor cultural que está no nosso Vale Histórico, aqui na região de Cruzeiro, a Bananal, por exemplo, que são cidades um pouco menores, ele também pode estar incluído, bem como quem está acompanhando a gente na região de Taubaté, São José dos Campos, não há essa distinção entre tamanhos de cidades, né? Ao contrário, aqui o chamado é para que eles participem. A gente faz esse edital para produtores, enfim, para ações em municípios com menos de 50 mil, menos de 30 mil e menos de 15 mil, justamente porque a gente gostaria e quer que esses produtores, esses empreendedores da cultura, que estão aí em Queluz, inclusive, recentemente tive aí com parte deles, né, conversando muito sobre essa questão, o Sebrae, que é parceiro e dá apoio, aí a gente estava conversando exatamente sobre o Vale Histórico, né? E esse vale tão importante e tão rico de história, inclusive porque a gente quer estimular. Tem um edital, vou dar um spoiler para você aqui, Zé Eduardo, vou dar um spoiler de novidade. Tem um edital, inclusive, que a gente vai lançar de curta-metragem, não está lançado, ele ainda vai acontecer, mas a gente vai falar sobre contos, lendas e tradições. Além disso, sobre terror, né? Fantasia, que é, a não ser porque a molecada gosta, a gente aqui faz o que o povo gosta. Então, eu brinquei com eles na reunião que esse é um momento, inclusive, para aquelas histórias de lobisomem. A minha avó contava uma que é da região de Ribeirão Preto, que era o Homem da Mão Peluda, é o ET de Varginha, né? É um momento em que também a gente pode contar essas histórias. E essas histórias, Eduardo, não estão na capital, não estão na grande São Paulo. Essas histórias estão nesse nosso interior profundo, nesses lugares onde as vós, né, contavam isso para dar medo para as crianças chegarem antes em casa, para que elas não falassem com o estranho. Isso é o que a gente gostaria, a gente quer promover essas grandes e maravilhosas histórias. Veja, o ET de Varginha vai virar um longa-metragem agora.
E realmente a gente tem visto que o público tem buscado essa ficção científica, essa fantasia, né? Esse terror muito no público. A gente recebeu agora os dados com relação ao que o público quer assistir né, na TV. Veja, caiu muito romance, caiu um pouco aí de crime, e aumentou muito essa área de fantasia, fantástico, ficção científica. Então, a gente tem acompanhado isso. E, obviamente, os editais, é isso que eu falei, é para que os produtores possam produzir cultura que seja consumida pelas pessoas. Então, aqui o nosso chamado nesse momento é para que a gente faça isso com força. Formação de públicos, Eduardo, é o grande objetivo da Secretaria da Cultura. Se a gente não tiver público consumindo cultura, a secretaria não tem por que estar aqui. Então, esse é o chamado para que nós, que fazemos a cultura acontecer todos os dias, possamos produzir com qualidade produtos para que as pessoas consumam. Com certeza, esse chamado fundamental. Muito obrigado, secretária Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. E como a secretária destacou, 2 blocos abertos, mas previsão sempre de novos editais com possibilidades também. Por isso é importante você, produtor cultural, sempre acompanhar fomento.sp.gov.br, fomento.sp.gov.br, com todos os detalhes. Secretária, muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Eduardo, você que é um parceirão nosso aqui da secretaria, todo o pessoal aí da Rádio Pop, que a gente possa fazer não só esse, mas outros chamados aqui para a população. Lembrando que a população acompanha a gente, tem uma agenda viva no Estado, que possam consumir toda a nossa cultura, que ela é realmente transformadora. Muito obrigada e bom dia. A gente que agradece, excelente dia para a senhora, para toda a equipe. Conte com a gente sempre para repercutir essas boas informações também para o nosso público ouvinte e internauta.